Você já se perguntou por quê? Mesmo desejando com toda a força uma conexão genuína, você recua no instante em que ela surge? Esse recuo repentino não é fraqueza nem falta de interesse, é uma defesa. Estudos confiáveis mostram que quem vive com traços de personalidade evitativa sente um medo intenso de rejeição e humilhação, ancorado em uma autoestima cronicamente abalada. Essas pessoas estão presas a sentimentos de inadequação, uma voz interna que sussurra: você não é suficiente, que pode congelar até mesmo os gestos mais simples de aproximação. E o que deveria ser um ato natural, pedir um abraço, iniciar uma conversa, vira um campo minado emocional. Pesquisas em adultos revelam que quem apresenta esse padrão, chamado de apego evitativo, sofre com dificuldades graves na regulação emocional. A mente trava. A pessoa vê o mundo como um lugar perigoso para se abrir. Quando chega a esse ponto, nem a fome, nem o sono, nem os pequenos cuidados consigo mesmo escapam dessa névoa paralisante. E não é só isolamento. Evidências mostram que esse padrão pode aumentar os riscos de depressão, especialmente quando os eventos da vida causam estresse genuíno. E é comum entre jovens universitários. Pior, quem tenta se abrir pode cochilar no meio do caminho, sem perceber, ao perceber que conquistar intimidade dói tanto quanto a rejeição. Mas há algo que parte dessa mente evitativa alimenta, um paradoxo doloroso. Em um estudo italiano comparando solteiros e casados, descobriu-se que quem evita se sente muito mais bem quando em relações estáveis e muito pior quando está sozinho. Ou seja, essa busca por isolamento é, antes de tudo, uma armadilha, porque a cura está exatamente naquilo que se teme. O emocional ferido se transforma em muralhas invisíveis. Mas por trás dessas muralhas vive uma mente ansiando por conexões reais, reconhecimento, ser vista, até que o medo entra em cena e fecha a porta. Essa luta constante entre o que se deseja e o que se reage é o coração pulsante da personalidade evitativa. A personalidade evitativa não nasce do nada. Ela é, quase sempre, o resultado de um solo emocional negligenciado. Ninguém escolhe ter medo de se conectar. Ninguém opta por afastar o amor. O que acontece, na verdade, é que esse medo vai sendo aprendido, absorvido, moldado, tijolo por tijolo. A mente vai erguendo uma estrutura de proteção baseada não na maldade do mundo, mas na dor de não ter sido visto, acolhido, compreendido. Na hora certa, estudos mostram que crianças expostas à rejeição emocional, críticas constantes ou mesmo à indiferença silenciosa dos pais, desenvolvem uma percepção distorcida de si mesmas. Elas aprendem, desde muito cedo, que mostrar o que sentem é perigoso, que pedir ajuda é inútil, que chorar afasta em vez de aproximar. A criança então se cala e segue calada por dentro, mesmo quando cresce. Esse silêncio, quando carregado por anos, não vira maturidade. Vira armadura, e essa armadura pesa. Ela impede a troca, o toque, o carinho. Ela impede a pessoa de se deixar ver por inteiro. Pessoas com esse padrão evitativo podem ser gentis, inteligentes, até mesmo bem-sucedidas profissionalmente. Mas emocionalmente, vivem na superfície. Nunca se permitem mergulhar. Nunca deixam que os outros vejam as partes frágeis. Nunca se permitem ser amadas sem medo. E aqui entra um dos gatilhos mais profundos da personalidade evitativa, o autoabandono. Elas não esperam ser rejeitadas. Elas mesmas se rejeitam antes. Se afastam antes. Cortam o vínculo antes, porque assim acreditam, evitam a dor. Mas o que isso causa, na prática, é solidão. Uma solidão profunda, silenciosa e disfarçada de independência. É aquela pessoa que vive rodeada, mas se sente sozinha. Aquela que diz, prefiro ficar na minha, quando o que mais queria era poder confiar. Aquela que se acostumou a ouvir, você é tão frio, você não se abre, parece que tem uma parede entre a gente. E ela sabe que tem, ela sente essa parede, mas não sabe como derrubar. E sabe o que é pior? A maioria nem sabe que isso tem nome, que isso tem explicação, que isso é um traço, e que isso pode ser compreendido, tratado, desmontado. Muitos acham que são assim mesmo.
e vão levando a vida com relacionamentos rasos, cheios de afastamentos, silêncios, fugas e culpa. A cada nova tentativa, mais dor. A cada nova dor, mais medo. E assim o ciclo se repete. Mas há um ponto importante. Personalidade evitativa não é sentença. Não é destino. É um padrão aprendido. E tudo que foi aprendido pode ser ressignificado. Estudos em psicoterapia demonstram que abordagens focadas em vínculo seguro e regulação emocional conseguem ajudar essas pessoas a reconhecer seus padrões de defesa, nomear suas emoções e, passo a passo, reconstruir suas formas de se relacionar. Um dos maiores desafios, aceitar que vulnerabilidade não é fraqueza. É coragem, é um risco que vale a pena. A terapia, nesse processo, funciona como um espelho emocional. Um lugar onde, talvez pela primeira vez, a pessoa é escutada sem julgamento. É acolhida na sua dor sem ser abandonada. Ali, ela aprende que pode ser quem é. E, ainda assim, ser aceita. Outra chave poderosa é a exposição gradual. Se permitir, em pequenos gestos, abrir brechas na armadura. Dizer preciso de você, olhar nos olhos e não desviar. Ficar em silêncio com alguém sem sentir vergonha. São coisas simples, mas para quem tem personalidade evitativa, são atos de coragem profunda. A reconexão com o corpo também é parte do processo. Muitos evitativos vivem presos à mente, racionalizando tudo como uma forma de fugir do sentir. Reconhecer a ansiedade que aperta o peito, a tensão que bloqueia a garganta, o impulso de fugir quando alguém se aproxima. Tudo isso ajuda a dar nome àquilo que por tanto tempo foi invisível. E nomear é o primeiro passo para transformar. Mas, acima de tudo, o que essas pessoas precisam é de segurança. Não segurança no outro, segurança dentro de si. Segurança para saber que, se doer, ainda assim vale a pena. Que se houver rejeição, ela não define quem você é. Que se alguém for embora, isso não diminui o seu valor. A cura da personalidade evitativa não vem de fora. Não é alguém que vai te resgatar. É você quem precisa fazer esse caminho, por dentro. É difícil, é lento, é desconfortável, mas é possível. E é aí que mora a virada, no momento em que você entende que não precisa mais fugir de si, que não precisa mais se esconder, que suas emoções não são um problema, mas sim uma ponte. Uma ponte que leva ao outro, mas que começa dentro de você. Se você se viu em cada palavra desse vídeo, saiba. Você não está quebrado. Você não é frio. Você não é distante. Você é alguém que aprendeu a se proteger. É porque um dia precisou. Mas talvez agora seja a hora de reaprender, de se permitir, de confiar, mesmo com medo. Porque por trás dessa armadura existe um coração que só queria ser amado de verdade. Esse é o Segredos da Mente. E esse é o começo da sua reconexão.